A paz do Senhor para os irmãos. Nós estamos iniciando agora mais um pedacinho aí do nosso estudo sobre religiões e seitas do nosso livro do curso do IBADEP. Nós estamos no segundo capítulo. Nós já falamos sobre o hinduísmo, também falamos sobre o movimento Hare Krishna e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre as outras religiões. A primeira é o jainismo, né? A gente está lá na página 63. Eu só queria lembrar os irmãos que eu estou fazendo um resumo, né, do que está escrito no livro. Se você quiser, quando você ler, né, quiser não, você precisa ler o livro, você vai ver que há mais detalhes sobre cada uma dessas religiões, né? Eu estou fazendo um resumo aqui para nossa aula. A primeira, então, é o jainismo. O que é o jainismo, né? O jainismo é um movimento de reforma dentro do hinduísmo que começou aí por volta do século VI. Os ensinamentos se baseiam aí foram baseados nos pensamentos do seu fundador, chamado Mahavira ou Mahavira. E o que ele Mahavira acreditava? Ele acreditava que uma vida de abnegação, ou seja, uma vida onde você se sacrifica, né, voluntariamente, há um sacrifício voluntário dos seus próprios desejos, da sua própria vontade. Então ele acredita que essa forma de viver, né, abrindo mão dos seus desejos e da sua vontade, é o caminho certo aí para você alcançar o que ele chama de a iluminação. Então, para alcançar isso, para entender isso, Mahavira vagueou nu e mudo por toda a região da Índia durante 12 anos, né? Nessa sua caminhada, ele suportou diversas dificuldades e abusos, né? Imagina você, um homem andando nu e mudo, né? Então, a gente pode imaginar que muitas coisas ele passou. Então, depois disso, dessa caminhada, ele começou a como é que eu posso dizer, a assumir discípulos e começou a pregar a sua crença aí recém-descoberta. Então, Mahavira, ele era veementemente contra, né, a ideia de reconhecer ou adorar um ser supremo. Para eles, Deus, não há Deus. Então, embora ele tenha aí negado, né, durante a sua vida que qualquer deus ou deuses existiam para serem adorados, ele, como muitos outros líderes religiosos, acabaram sendo posteriormente endeusados pelos seus seguidores, né? O jainismo é uma religião extremamente legalista. Por quê? Porque para essa religião só é possível você atingir aí a salvação através de um caminho do asceticismo. O que é o asceticismo? É quando a disciplina, né, e o controle estritos do seu corpo e do seu espírito são, na verdade, o caminho imprescindível em direção a Deus, né? A verdade, a virtude. Então, a pessoa ascética, ela vive aí numa estrita disciplina e controle do seu corpo e do seu espírito. Então, nessa religião, não há nenhuma liberdade. O que existem? Apenas regras, né? E as principais regras são 5. Primeiro, você não pode matar seres vivos, a segunda, você não pode mentir, a terceira, você não pode ser ganancioso, a quarta, não pode haver prazer sexual, e a quinta, diz respeito aos apegos mundanos. Então, nessa religião, acredita-se que as mulheres elas devem ser totalmente evitadas. Por quê? Porque para eles, supostamente, nós mulheres somos a causa de todos os males, né? Então aí, como toda falsa religião, o jainismo ele é incompatível com o cristianismo bíblico. Por quê? Porque primeiramente a Bíblia condena a adoração de qualquer outro Deus que não seja Jeová, né? O Deus vivo e verdadeiro.
Lá em Êxodo 20, 23, o Senhor diz: Eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de mim. Ainda em Isaías, capítulo 45, versículo 5, ele diz que eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Então, Mahavira, ele não era um Deus de forma alguma, claro, mas ele era apenas o quê? Um homem. E como todos os homens, né, ele nasceu, pecou e morreu, né? Então, ele não conseguiu alcançar a perfeição nesse mundo sem pecar, né? Sem pecado. Nessa terra, apenas um homem viveu perfeitamente sem pecar, que foi quem? O Senhor Jesus Cristo, né? Ele foi tentado em todas as coisas e a nossa semelhança, né? Não foi de qualquer jeito, foi a nossa semelhança, mas sem pecados. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, né? Além disso, a palavra de Deus, ela deixa claro que mesmo que a gente siga todas as leis e ensinamentos, até mesmo aqueles que foram estabelecidos pelo próprio Deus, nunca isso vai resultar, nunca vai ter como resultado a justiça necessária para a gente alcançar a salvação. Por quê? Porque segundo a palavra de Deus, né, segundo o que está escrito lá na palavra de Deus, em Gálatas 2,16, o homem, né, não é justificado por obras da lei, mas ele é justificado mediante a fé em Cristo Jesus, né? Então, não há, como é que eu vou dizer? Não há justiça nenhuma, não há nada de bom que você possa fazer ou algo que você possa fazer para você ser justificado, né? Além disso, a palavra de Deus nos ensina que a salvação, ela é pela graça, mediante o que? A fé no sangue derramado por Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Para quê? Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus, né, na palavra de Deus, fica bem claro que ele é aquele que alivia os nossos fardos, enquanto que no jainismo, esses fardos se tornam cada vez mais pesados. Então, finalmente aí as duas grandes promessas do jainismo, elas vão contradizer diretamente a palavra de Deus revelada. Embora seja bom que o homem evite a ganância, a mentira, os apegos mundanos, evitar aí o prazer sexual, né, se levado aí ao extremo, seria o quê? O fim da humanidade, né? Porque para assegurar a continuidade das gerações do homem sobre a terra, Deus concedeu ao homem o dom do impulso sexual. Então, quando ele está ali dentro das limitações do matrimônio sagrado, o impulso sexual, ele garante o futuro da nossa espécie, né? Isso está lá em Gênesis 1:28, 2:24 e 9:1. Além disso, né, um dos princípios aí do jainismo é o que a gente chama de ahimsa, não sei se é assim que fala, ahimsa, né? Que é a proibição de você tirar a vida de qualquer forma. A palavra de Deus diz que a vida e a morte estão nas mãos de Jesus. Nós não temos, nas mãos de Deus, né? Nós não temos o direito de tirar uma vida, porém, uma vida humana. Porém, nos é permitido comer os animais, né? Os animais. Deus deu à humanidade os animais como alimento, né? Por isso nós matamos vaca, porco, galinha, né? E outros animais aí. Você não está pecando quando você sacrifica um animal para você se alimentar, né? Isso está lá em Levítico capítulo 11 e em Atos capítulo 10. Então, já no jainismo isso é totalmente proibido. Então, como todas essas falsas religiões, o jainismo, na verdade, é mentira do inimigo da nossa alma, né? Satanás, que
tem o desejo de nos prender aí num sistema que concentra a nossa atenção em nós mesmos, né? Que nos faz voltar para dentro das nossas mentes, dos nossos espíritos, numa tentativa de quê? De nos fazer dignos, né? Através de autonegação e obediência a regras. Então, Jesus, ele nos ordenou a morrer por nós mesmos, a viver para Ele, por Ele e servindo aí uns aos outros. Na verdade, aí o fracasso do jainismo em avançar muito, muito além aí de algumas áreas da Índia, só confirma o fato de que ele não atende à necessidade humana universal, né? Isso aí tudo em contraste com Jesus Cristo, cujo impacto é universal, certo? Então esse é o jainismo. Agora nós vamos ver outra religião que está lá na página 71, que é o budismo, né? O que é o budismo? O budismo é uma religião baseada aí nos ensinamentos deixados pelo Buda Sakyamuni. De novo, peço perdão aí Estou tentando ler conforme está escrito, né? Sakyamuni. A palavra Buda, ela significa aquele que despertou do sonho da ignorância, aquele que se iluminou. E Sakyamuni significa o sábio do clã dos Sakya. Ele nasceu aí com o nome de Siddhartha Gautama, na Índia, e ele viveu aproximadamente entre 563 e 483 a.C., numa região que hoje ali pertence ao Nepal. O pai do príncipe, ele era um príncipe, Siddhartha Mayadev, o educou para ele ser o quê? Um grande guerreiro. Então, ele foi cercado ali de luxos e de prazeres. Com isso, até os 29 anos, ele viveu somente no palácio, isolado do mundo, não conheceu velhice, a doença, nem a morte. Ele nunca teve contato com isso, né? Ele foi poupado dessas coisas. Porém, a partir daí, ele começou a sair por conta própria do palácio, e nessas suas saídas ele teve uma série de encontros em locais que hoje, pela cultura aí budista, são conhecidos como os 4 pontos. E nessas saídas ele acabou tomando ali, sabendo, conhecendo o sofrimento das pessoas comuns, né, das pessoas que viviam fora do palácio. E o que aconteceu? Essas experiências levaram Gautama finalmente a abandonar a sua vida material e sair em busca de uma vida espiritual, né? Todos nós precisamos, além da nossa vida, do nosso dia a dia, das coisas que nós fazemos normalmente, todos nós temos a necessidade de termos também um contato com uma vida espiritual, né? Isso aconteceu com ele. O que o budismo ele ensina, né? O budismo ensina como superar o sofrimento e atingir o que eles chamam de nirvana. Eu acho que eu já comentei acerca do nirvana. Nirvana é um estado total de paz e plenitude. Então, o que ele ensina é você fugir desse sofrimento, superar o seu sofrimento e você atingir aí esse estado de total paz e de plenitude. De que forma? Por meio aí de uma disciplina mental e de uma forma correta de vida. A doutrina então se baseia aí em 4 verdades. As 3 primeiras verdades, elas são relacionadas entre si, ou seja, a existência implica a dor, a origem da dor é o desejo e a superação da dor só é possível com o fim do desejo. Então, a 4ª verdade, ela vai pregar que a remoção da dor, ela pode ser alcançada por 8 caminhos, né? Primeiro, da compreensão, o do pensamento, o da palavra, o da ação, o do modo de vida, o do esforço, atenção e meditação correta. Esses são os 8 caminhos, né, pelos quais você pode
remover a dor, né? E do sofrimento, né? No qual a gente vive. Então, os budistas, eles acreditam aí que na lei do karma, também já falamos no karma, né? O que é o karma? O karma é a relação entre aquilo que você fez, né? As suas ações, quem você foi na outra vida, vão determinar o que você vai ser nesta vida. Então, o budista, eles acreditam nessa lei do karma, ou seja, você é fruto do que você foi e do que você viveu na sua outra vida. Essa lei que eles acreditam, né, é aquela em que as suas ações vão determinar as suas condições de vidas futuras. Então, o budismo, ele é considerado não teísta, ou seja, ele abrange aí vários conceitos relativos à espiritualidade, à religião, que não vão incluir aí a ideia de uma deidade, né? Um deus ou vários deuses. Então, não tem isso. Por quê? Porque o conceito budista de Deus é diferente do conceito ocidental, né? Onde para nós um único ser supremo, onde existe um único ser supremo, divino, eterno, celestial, todo-poderoso, e que esse ser é o criador de todas as coisas. É nisso que nós acreditamos. Eles assim não acreditam, né? Então, é importante, né, a gente estar ciente aí de que Buda, ele nunca se considerou um deus ou um ser divino, né, de qualquer forma. Ao contrário, ele se considerava uma pessoa que mostrava o caminho para outras pessoas. E apenas aí depois da sua morte é que ele foi exaltado a uma figura divina por alguns dos seus seguidores, mas nem todos os seus seguidores o enxergaram assim, né? Com o cristianismo, aí, no entanto, a palavra de Deus deixa bem claro que Jesus Cristo era o Filho de Deus, né? Você pode ver isso lá em Mateus, capítulo 3, versículo 17, quando diz que eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, né? E a palavra de Deus também mostra que ele, Jesus Cristo, e o Pai são um. Uma pessoa não pode ser considerada um cristão verdadeiro se não professar a fé em Jesus Cristo como um Deus. Então, Jesus, ele ensinou que ele é o caminho, né? E não apenas um que mostrava o caminho. Assim como está escrito lá em João 14:6, quando o Senhor diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Gautama morreu, o budismo tinha se tornado aí uma grande influência na Índia. 300 anos depois da sua morte, o budismo já tinha se espalhado tanto que tinha rodeado a grande parte aí da Ásia. As escrituras e dizeres atribuídos aí a Buda foram escritos mais ou menos 400 anos depois da sua morte. Então, esse atraso aí no período entre a sua morte e a escrita ou o comentário aí que continha a sua mensagem abre as portas a vários desafios aí que os estudiosos podem argumentar sobre a autenticidade e a confiabilidade das escrituras budistas. 400 anos é muito tempo, né? Ao contrário aí da palavra de Deus, ao contrário do nosso Deus, ao contrário do Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada, porque é nisso que nós acreditamos, as escrituras budistas não foram inspiradas, né, por nenhum espírito divino. Então, isso desafia os estudiosos porque não se tem certeza da veracidade daquilo que está escrito, né? Como o próprio Buda não registrou absolutamente nada, isso foi uma tradição oral. Então, os estudiosos aí encontram vários desafios para entender isso aí. Buda, ele viveu
e morreu bem antes aí do tempo de Jesus. Então, as suas viagens nunca o levaram a mais de 200 quilômetros de distância da sua casa. Porque, como a gente sabe, imagina, anos e anos antes de Jesus, a forma de deslocamento, muitas das vezes, era a pé, né? E o homem não consegue caminhar grandes distâncias a pé. Então, aparenta aí ser o caso aí de que Buda não teve nenhum contato com a palavra de Deus e a sua mensagem. Então, ele, na verdade, nunca falou sobre Deus ou sobre Jesus. Consequentemente, os budistas não mencionam Deus como os cristãos fazem. Em sua forma aí clássica, o budismo não vai mencionar nenhum Deus pessoal ou ser divino. Então, quando perguntado aí como o mundo começou e quem o criou, quem criou o universo, o Buda mantém-se em silêncio, né? Não há nenhuma menção a isso, porque no budismo não há início e nem fim, né? Existe, ao invés, um círculo sem fim de nascimento e de morte, a reencarnação. Né? Alguém teria que se perguntar que tipo de ser nos criou para morrer, passar por tanto sofrimento e dor, para então morrer tantas e tantas vezes, né? Então, pode causar alguém a contemplar qual é o propósito e por que se importar. Então, os cristãos sabem que Deus, ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós apenas uma vez. Para quê? Para que nós tenhamos, para que não tenhamos que sofrer por toda a eternidade. Então, ele enviou seu Filho para nos dar conhecimento do fato de que nós não estamos sozinhos e de que nós somos amados por ele. Então, nós sabemos que há mais para essa vida do que apenas sofrimento e morte. Você pode ler lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, o que está escrito, né? Diz lá, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, certo? Então, o budismo, ele vai ensinar que Nirvana é o estado mais elevado, né? A paz, a plenitude da paz e mais puro de você existir. E que isso é alcançado apenas através de meios relativos ao indivíduo. Então, o Nirvana, ele desafia a explicação racional e ordenação lógica, e, portanto, não pode ser ensinado, apenas percebido. O ensinamento de Jesus aí sobre o céu, ao contrário, foi bem específico, né? Ele nos ensinou que nossos corpos físicos, eles morrem, mas que as nossas almas, elas ascendem para ficar com ele no céu. No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 25, diz: porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Buda ensinou que as pessoas não têm almas individuais, porque o ser individual, o ego, é apenas, né, para ele uma ilusão. Então, para o budista, não existe um Pai misericordioso no céu que enviou o seu Filho para morrer pelas nossas almas e por nossa salvação, a fim de quê? De providenciar o caminho para que nós possamos alcançar a sua glória. Então, no fim das contas, esse é o motivo principal para que o budismo seja rejeitado, certo? Então, isso foi. Eu vou parar aqui e vou dar continuidade depois ao sikhismo e ao confucionismo, ao taoísmo, ao shintoísmo. Então, tá bom, irmãos? Então, vamos ficar por aqui hoje.